Olá, bom dia, internautas, jornais Hoje News do Paraná. Quarta-feira estamos aqui com Graciele. Bom dia. Bom dia, Carla. Bom dia. Bom dia, quarta-feira linda, né? Um céu, parece uma pintura, né? Um quadro. E tomara que chova, né? Tomara que chova pelo menos uns 2 dias. Gra, a gente colocou de título hoje para falar sobre empatia, compaixão e pena. Falando por mim mesmo, às vezes eu confundo tudo e misturo tudo, e isso quando a gente ainda não entra no julgamento, né? Que é bem comum e às vezes é mais rápido, mais forte e tal. E a gente vive num momento, né, em que as pessoas estão perdendo pessoas, que as pessoas estão tendo algumas dificuldades, algumas limitações, algumas restrições, e tem todos os outros fatos da vida que continuam acontecendo, né? Violência, agressão, feminicídio, homicídio, enfim, todo o resto, né, continua acontecendo além, né, da pandemia. Sim. Queria primeiro assim, que você explicasse a diferença deles, né? Então a nossa proposta hoje é explicar a diferença entre empatia, compaixão, pena e as consequências, né? Porque tem consequência, né? Por exemplo, você sentir pena de outra pessoa. Não é algo positivo, por mais que às vezes a gente ache que é normal, mas não é. Então, primeiro a gente explicar a diferença. Por exemplo, eu me comovo com uma situação, o que eu estou sentindo? Como é que eu faço para saber o que eu estou sentindo? É uma possibilidade de identificar aquilo que eu sinto e também ter consciência do impacto no outro daquilo que eu sinto, né? Porque às vezes eu vejo algo que me toca profundamente e automaticamente eu sinto pena. E quando eu sinto pena, é um sentimento considerado um sentimento nobre, né? Mas não é, porque a gente não pensa no efeito da pena em mim. Quando eu sinto pena de alguém, eu me sinto até confortável, mas qual é o efeito da pena na outra pessoa? E isso é muito novo. Exatamente. É comum a gente olhar para lá, né? Tadinho, coitadinho, que pena, nossa, eu fiquei com tanta pena. E pior do que sentir pena de alguma situação de fora é sentir pena do pai ou da mãe. É pior ainda. É desastroso demais. Então, cada um pode fazer a experiência. Então, se eu olho para Carla e a Carla me fala: me lasquei ontem e perdi todo o meu salário. Ela vem com uma coisa que é impactante. E eu olho e falo: meu Deus, coitada, meu Deus, que pena. Como que impacta nela quando eu digo coitada e eu digo que pena? Então, você precisa usar a empatia. Olha que interessante, já vai utilizando o próprio tema, né? Utilizar a empatia no sentido de se eu tivesse no lugar dela e alguém me falasse coitada de você, isso me apoia ou isso me limita? Então, a principal coisa que a gente precisa fazer é qual é o efeito daquilo que eu sinto. Porque se a gente volta um pouquinho e a gente começa a ter um pouco de consciência, ou começa a ter mais consciência e começa a utilizar aquilo que a gente já sabe, a gente sabe que o nosso sentimento, a nossa emoção e o nosso pensamento são criadores de matéria. O que é criador de matéria? O que eu penso, o que eu sinto e o que eu emociono dentro de mim impacta pontualmente na realidade que eu vou experimentar na sequência. Está sempre vibrando, né? Está sempre vibrando. E as coisas, elas se formam, as circunstâncias, aquilo que eu experimento na minha vida é materializado por mim mesma. Então, quando eu olho para outra pessoa e eu falo coitada, o que está saindo de mim para essa pessoa? E isso a gente faz o tempo todo, né? Quando a gente, semana passada teve uma história que a mãe e o pai morreram e ficaram 3 gêmeos, né? 3 gêmeos sozinhos. Cara, não tem como você não sentir, né? A primeira coisa, nossa, coitada dessas crianças, vem muito rápido isso muito na rápido. gente, né? Então, não é errado sentir,
porque aqui a gente não fala de certo e errado, porque não tem como eu controlar aquilo que um evento externo vai provocar em mim. Então não tem como eu controlar aquilo que o evento externo provoca dentro de mim, porque eu sou um ser cheio de memórias. Aí você fala, Gra, até você tem memórias? Sim, eu tenho memórias. E assim como todas as pessoas da Terra, Buda tem memória, todo mundo tem memória. Acho que a única criatura que passou pela Terra que estava mais livre de memórias foi Jesus Cristo, porque ele é o Salvador. E isso não compete a nós ser o Salvador de ninguém. Por isso que a pena não ajuda ninguém, né? Tem um ditado que diz, quem tem pena é galinha e ponto, não tem a pena dos outros. E o que fazer, né? É porque é muito rápido, vem, né? Sentimento. Quando você disse, rápido, morreu pai e mãe, ficou 3 crianças, como que você não vai sentir pena? Então, o sentimento de pena, ele é um pesar. E um pesar pode ser seguido de um eu sinto muito. Qualquer coisa que me faz sentir pena, eu posso conscientemente transformar num eu sinto muito por você. Agora, sente aí. Você vem e me conta uma porcaria que te aconteceu. Conta aí uma coisa de verdade. Eu tô com muita dor aqui, assim, ó. Muita dor. Aí eu falo assim, olha o que me veio agora, né? Vem 2 movimentos, um de coitada e um de também não se cuida. Já veio o julgamento. Veio um sentimento de pena e na sequência veio o julgamento. O que você andou fazendo? Tá vendo? Você nunca se cuida, né, Carla? Tá sempre aí com dando atenção para tudo que é coisa, menos se cuidar. Ó, vem aqui. O que eu tô fazendo? Tô ajudando ela fazendo isso? Não. Tô fazendo ela se sentir pior ainda. Aí quando eu penso, nossa, você trabalha tanto, você tem que trabalhar com essa dor. Carla, eu tenho pena de você porque é tão pesado pra você, né? A vida, né? Também, né? Naquele jornal, só tem desgraça todo dia. E eu tô aqui, ó, colocando mais... Ou você ainda conta pra outro, né? Tô colocando mais peso em cima da Carla. Agora, só mudando o jeito que eu reajo àquilo que ela tá me contando. Vai de novo. Eu estou com muita dor aqui, mas é verdade, gente, tá doendo. E aí eu posso olhar pra ela e dizer, poxa, Carla, eu sinto muito mesmo. Isso o que é melhor? O efeito, ele é instantâneo. Eu sinto muito. Tem algo que eu posso fazer por você? Se for o caso, eu posso até me oferecer. Tem algo que eu possa fazer por você? Aí você pode falar assim pra mim, você tem um Dorflex? Né? Porque daí eu tô dando um espaço, tem algo que eu posso fazer por você? Daí ela pode falar, não, imagina, eu tô... Já tomei, já mediquei e tal, já fui no médico, né? Ou então eu posso perguntar também, você conhece algum médico? Isso. Né? Então, Conhece quando eu digo, eu sinto muito, tem algo que eu posso fazer por você, eu tô dando uma oportunidade pra mim e uma oportunidade pra ela. Tô dando uma oportunidade de ela solicitar algo ou se posicionar. E daí, aonde que tá a responsabilidade? Então, quando eu falo, sinto muito, tem algo que eu posso fazer por você, eu sei o quanto é dolorido, quanto é desconfortável ter uma dor. Eu tô dizendo que eu vejo você, eu tô dizendo que eu estou disponível para você e estou te devolvendo a sua própria força. E também tem um detalhe, né, que a gente costuma fazer muito assim, de chamar o outro de incompetente, né? Então, por exemplo, a pessoa tá com dor, você nem sabe o que aconteceu, você já começa, você falou antes, né? Você não se cuida, você não sei o quê. Não deve ter tomado água, não se cuida, não. E aí você já construiu toda uma realidade e a pessoa tá assim, a pessoa já começa a se encolher ou começa na defensiva, né? E aí, lembra de uma coisa, que é fundamental, eu falo isso desde o ano passado, eu tenho falado bastante sobre isso. Pobreza significa que você não tem aquilo que você quer disponível. Então, se você não tem um amor verdadeiro, você está na pobreza. Se você não tem amigos verdadeiros, você está na pobreza. Se você não tem uma saúde potente, você está na pobreza.
Então, tudo na vida é pobreza ou prosperidade. E esse movimento de estar próspero na vida, ele não se trata de ter dinheiro, se trata de estar no fluxo. O que é fluxo? As coisas estão andando, fluindo, as coisas estão fluindo. Não estão travadas. Tem Covid, né? Mas eu tô fazendo a minha parte. Tem gente morrendo e eu tomo a minha parte da responsabilidade naquilo que me cabe, cuido da minha saúde, cuido do meu entorno, sofro se alguém que eu amo morre ou fica doente, mas eu escolho estar no fluxo. Ou eu escolho a resistência. Então, sempre é uma questão de estar na resistência ou estar na disponibilidade, estar no fluxo, estar com espaço para algo acontecer. Quando eu falo para Carla, também não se cuida? No mínimo não tomou água hoje. O corpo automaticamente responde e ele entra na resistência. Se eu coloco para dentro essa informação, pobreza é resistência, prosperidade é fluxo, né? Tem uma outra palavra que eu uso. Disponibilidade. É disponibilidade. Você se encolhe e enrijece, ou você se solta e expande. Resistência ou expandir. Se eu falo, tem algo que eu posso fazer por você, poxa vida, eu sinto muito, na hora expande. Então, isso é um recurso pontual. Quando eu estou conversando com alguém, o meu corpo está na resistência ou ele está na expansão? Muitas vezes é comum a gente escutar para reagir, né? A gente não escuta para compreender, né? A gente escuta para já responder. É rápido? É rápido. É rápido demais. Então, quando vem essa resposta rápida e você percebeu que pisou na bola, por exemplo, você me fala que está com dor, eu já te dou uma chapuletada e eu falo, poxa vida, eu não precisava ter falado assim com a Carla. Ô Carla, sinto muito, você precisa de alguma coisa? Então, volta atrás, porque você não tem compromisso com o erro. Você pode voltar atrás e se retratar com a pessoa naquela hora. Só que o que acontece? De novo, humildade e coragem. Eu preciso estar no exercício da humildade para poder falar para a pessoa, foi mal, eu podia ter te respondido de uma outra forma. É que esse julgamento geralmente está dentro da gente, né? A gente faz a gente está sempre concebendo todo mundo, né? Julgando todo mundo. Então, se você fica pensando, você já estava pensando lá, né? Mas fulano não faz isso, fulano faz aquilo. É óbvio, você está só esperando a oportunidade para falar aquilo. Para vir, você está só esperando a deixa, né? Para você falar, exatamente. Isso. Então isso a gente faz, e especialmente com os mais próximos, né? Que é o mais comum. É, né? Mais comum com os mais próximos, porque com os mais estranhos, que a gente tem uma necessidade de ser aprovado, a gente cuida muito bem, a gente é polido com as palavras. E com os próximos a gente já solta o guiso logo, porque... Você falou da questão dos pais, né? Então você tá lá, você já fica pensando na tua mãe, né? Minha mãe é uma coitada, né? Minha mãe não tem boca pra nada, minha mãe não sei o quê. Aí quando ela vai falar algo pra você, qual vai ser a tua reação? Né? Você já vai falar, mãe, mas tá bem, né? Você permitiu, você deixou. Quantas vezes a gente faz isso, né? Então, isso tudo bem, isso é humano, a gente pode melhorar, mas tudo bem. A gente tem uma chance então de corrigir isso que a gente fez. Como é que a gente consegue sair desse julgamento, dessa reação de pena e ir para a empatia? Então, é um percurso que a gente precisa se disponibilizar. Tem pessoas que já são compassivas por natureza. Tem pessoas que não respondem rápido por natureza. Tem pessoas que pensam antes de falar por natureza. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode modelar pessoas que têm já essa consciência, que têm essa condição. Eu era uma pessoa que julgava, mas não falava. Eu vivia julgando. O meu olho procurava o tempo inteiro coisa para ficar julgando. E aí eu pensava, ainda bem que eu só penso e não falo. Porque se eu pensasse, se o pensamento
se a palavra saísse da minha boca... Se você verbalizasse tudo que você pensava... Isso, se eu verbalizasse tudo que eu pensava, eu estava ferrada, né? E o detalhe é o seguinte, eu não sabia que o pensamento cria realidade. Então eu achava que eu era inocente. Eu podia pensar o que eu quisesse, mas como eu não falei, eu sou inocente. É a pior viagem isso. E eu não entendia porque a minha realidade, porque a minha experiência na minha vida era limitada. Mesmo tendo tudo, eu não conseguia desfrutar daquilo que eu tinha de uma maneira saudável, de uma maneira que eu fosse pro mais. Eu parecia que eu ia sempre pro menos em vez de ir pro mais, mesmo sendo amparada de várias formas. Por quê? Porque minha cabeça, minha mente tagarela era muito crítica e muito julgadora. E aí eu pensava, ainda bem que eu só pensei e não falei, ainda bem que eu só pensei e não falei. E isso me deixava na inocência. Pobre inocente, né? Sabe de nada inocente. O detalhe é o seguinte, aquilo que eu não falo e que eu penso impacta também. E aquilo, aí tá, com o tempo eu passei a filtrar mais, comecei a pensar mais, mas eu também passei a falar mais, com mais autenticidade. Principalmente para as pessoas mais próximas. Então, onde ia a minha acidez? Onde ia aquilo que eu pensava e falava no julgamento? Ia para as pessoas mais próximas, para minha mãe, para minha irmã, para o meu marido. E aí, hoje eu tenho mais consciência porque eu aprendi, até eu estava comentando com uma pessoa hoje bem cedinho, eu aprendi a dar o tom para minha vida logo que eu acordo de manhã. Então é importante não esperar acontecer algo para daí você se colocar empaticamente na conversa ou ter um olhar empático, porque a informação que o outro produz em mim, o efeito, né, que uma situação externa faz em mim, não tem como eu evitar. Se eu tiver de manhã cedo já organizada, se eu já dei o tom para mim na hora que eu acordei, é bem provável que a reatividade não seja tão rápida. E é provável que eu vou perceber mais rápido quando eu der essa... Você vai estar mais consciente, né? Mas é quase como se você limpasse um pouco o lixo de dentro, né? Porque se você ficar alimentando o lixo, é isso que você vai pôr pra fora, né? Então, se a pessoa fala, Gra, como eu faço para ser um pouco mais compassiva, então? Como eu faço para ser um pouco mais empática? O que é empatia? Empatia é se colocar no lugar do outro como o outro. Então, eu olho pra Carla e eu falo, se eu fosse você, eu tomaria mais água. Se eu fosse você, eu não trabalharia tanto. Se eu fosse você, blá, 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 blá. Não, se eu fosse você, eu faria como você. Porque não tem como eu ser a Carla com a minha cabeça. Não tem como eu ser a Carla sendo que o meu pai e minha mãe são outros. Então, se eu falo se eu fosse você, eu me visto de você. Se eu fosse uma pessoa de risco, eu não sairia de casa. Se eu fosse o fulano que morreu, eu teria procurado recurso antes. Não tem isso. Se eu fosse o outro, eu seria o outro. A maior dificuldade da maioria das pessoas é ser empático. E quase todo mundo acha que é. Mas é porcaria nenhuma, porque se fosse, já não estaria julgando tanto. Quem julga, condena e critica, acusa a mãe. Então, num outro nível, tudo aquilo que sai da minha boca tem relação com o meu comportamento em relação à minha mãe, com o meu sentimento em relação à minha mãe. Pessoas que estão potentemente conectadas com os pais, principalmente nessa questão com a mãe, não julgam tanto, não criticam tanto, não condenam tanto. Tem uma pacificação interna, a pessoa que está bem conectada com a mãe. Então ela é menos reativa. Quem reage aos outros, na verdade, está reagindo à mãe. Quem tem esse movimento de resistência, na verdade, resiste à mãe. Gente, importante esse conselho, então, quando a gente faz um julgamento, e assim, a gente me coloca junto porque todo mundo julga mesmo, né?
Então é importante a gente olhar por que nós estamos julgando. E aí não tem essa história de, mas eu tenho razão, né? Mas olha, é isso mesmo. É uma boa justificativa. Né? Não vai resolver nada, porque a consequência vai ter mesmo, porque a gente já falou sobre as consequências, né, do julgamento. Então, o outro tema que a gente falou é a questão da compaixão. Então, você saiu do julgamento, saiu da pena, conseguiu vestir a empatia. E o que é a diferença de você sentir compaixão e sentir pena? Então, de novo, a gente precisa analisar, precisa avaliar o efeito daquilo que a gente está fazendo no outro. Porque muitas vezes o retirar-se é mais saudável e apoia mais do que o auxílio. Tentar exprimir alguma emoção. Então, eu preciso considerar que a outra pessoa tem dignidade, eu preciso considerar que a outra pessoa tem potência, eu preciso considerar que a outra pessoa tem a própria potência para fazer o que ela precisa fazer. Quando eu digo isso, eu preciso considerar também com o meu olhar que essa pessoa tem pai e mãe. Quando eu me penalizo demais por alguém, eu confundo o lugar e eu me coloco como pai ou como mãe. Por quê? Se eu digo, meu Deus, Carla, você também, né, não se cuida. Se a tua mãe tivesse te educado direito, você seria uma pessoa que se cuidaria de uma forma... se teu pai tivesse te educado direito. Então, inconscientemente, num outro nível, todo julgamento acusa os pais. Então, é preciso ampliar o olhar. Lembra que eu falo? Coloque os óculos sistêmicos. Olha que a pessoa não é só isso. Olha que ela tem uma história. E pergunte para você como eu posso ajudar de uma forma funcional. E não vai procurar no intelecto esse momento de essa maneira de ajudar. A maneira de ajudar, ela vem por inspiração. E de novo, a gente muitas vezes ajuda muito mais quando a gente dá um espaço e percebe o que é necessário nesse momento. Então, muitas vezes eu preciso me separar um pouco, não é separar, distanciar um pouco para o outro poder perceber o que mesmo que ele precisa. Então, é importante, de repente, a gente não precisa ficar sentindo tanta coisa, né? Se estiver sentindo, se acalma. Purifica, né? primeiro. Purifica, exatamente. Né? Purifica, até porque assim também, se eu ficar com muito sentimento pro outro, o que isso vai mudar, né? Isso, então, quando eu falo que você pode dar o tom de manhã quando você acorda, não significa que você vai ficar controlando o seu dia. Você dá o tom e se solta. Você dá o tom e confia que você vai ser inspirado por Deus o tempo todo. O que acontece com a maioria das pessoas? Fica querendo controlar cada passo que vai dar. Então, se eu quero controlar, o meu braço aqui, eu já fiquei na resistência. Na hora que eu entro no controle, eu estou na resistência. Não tem flow na resistência. Flow significa fluir, né? Fluir a partir do que vem do alto. Significa fluir, significa eu confio plenamente no próximo passo. Eu me abro para ser inspirada. Gra, mas isso é pra gente que nem você, que já tá nesse caminho. Não, é pra você. É pra todas as pessoas. É importante saber que é possível, né? Eu acho que o primeiro passo, a Rosana até falou antes, é a gente se dar conta disso, né? E não ficar se criticando, né? Um primeiro movimento quando a gente escuta falar sobre o julgamento e suas consequências, é ficar se culpando, né? Então, nossa, mas como eu julgo? Nossa, mas eu julguei de novo. E aí você acaba entrando no auto-julgamento e o auto-julgamento enfraquece. Hoje de manhã mesmo, eu estava conversando com meu marido e eu contei uma coisa pra ele na hora deu uma resposta assim, bem na reatividade. Eu falei, mas tá louco? Por que você tem que responder tanto assim? Se você fosse o cara, você ia fazer outra coisa? Então, como se isso fosse possível? E eu... Já foi a reatividade. Mas Graça não ativou o espírito criativo hoje de manhã com a comunidade? Sim. Mas eu não tenho controle sobre o que o outro vai ativar em mim. E aí eu terminei de falar, eu falei, puta merda. Eu fiz igualzinho ele. Ele reagiu respondendo aquilo que eu tinha dito e eu reagi respondendo aquilo que o meu marido tinha dito. E aí eu parei, deixei serenar um pouco, fiquei quieta, respirei, Ho'oponopono, né, na veia, água azul solarizada na veia, porque
Porque eu tenho que reconhecer que a memória que fez ele reagir é uma memória compartilhada. E se ele pôs para fora, é minha também. Então, antes de eu responder para ele, falar, puta merda, você não pode ser empático, você não pode olhar de outro jeito, tem que responder desse jeito. Se você fosse o cara, tu ia fazer diferente. E eu, pau nele. Antes de eu fazer isso, eu podia ter purificado. E aí, eu podia ter me autocriticado e falado, puta merda, por que você foi falar isso? O que você fez? Estava na comunidade agora e já sai soltando as patas no marido, né? E eu falei, não, eu assumo a minha fragilidade, eu assumo a minha vulnerabilidade, porque assim como ele, eu, assim como você, eu, assim como todos, eu. E aí, quando eu me dou conta disso, eu posso aliviar, sair da resistência, respirando, e aí eu vou pro fluxo. Detalhe seguinte, antes de eu ter essa clareza de que eu pisei na bola, que eu errei, que eu posso me acolher e eu posso aí sim purificar, porque daí eu saí da resistência, eu falava, é impossível fazer isso. E é impossível, isso é para quem é Buda mesmo. Eu não sou Buda, eu não quero nem saber, porque dá muito trabalho esse negócio de pensar e purificar e não sei o que. Dá trabalho sim, só que o efeito disso na nossa vida é imensurável. O efeito de se auto-acolher, auto-reconhecer e se disponibilizar de novo para a conexão com o alto, não tem como a gente mensurar o efeito disso na vida. E também acaba se tornando um hábito, né? Porque uma coisa, se você estiver sempre reagindo e dizer, eu não sou Buda e vou reagir assim, você vai sempre reagir assim. Agora, se uma hora você eu sou autêntica mesmo. Tá lascado. Mas se você começa a pensar, em quantas outras oportunidades você respirou e não falou? Isso começa a acontecer também, né? E detalhe, como eu agiria se quem tivesse dado essa resposta que o meu marido deu fosse uma outra pessoa? Eu ia agir com a mesma paulada? Ou eu ia pensar eu ia ter mais compaixão se fosse uma pessoa estranha, né? Se fosse uma pessoa estranha, com certeza eu teria um comportamento de mais compaixão do que com o meu marido. Porque se o meu marido é a pessoa que eu mais amo na minha vida, tipo, nessa que mais convive, né? Isso, que é o meu parceiro de vida, que é a pessoa que eu escolhi para viver do meu lado. Por que eu tenho que ter menos empatia com ele? Por que eu tenho que ter menos empatia com a minha mãe? Por que eu tenho que ter menos empatia com meu pai, com a minha irmã, com as pessoas que estão no meu entorno? Por que eu tenho que tratar especial alguém que é estranho? Trata especial a sua mamãe, trata especial o seu marido, trata especial as pessoas que estão mais próximas. Todo mundo também, né? Trata especial todo mundo, porque é aquela história, né? Cada um está enfrentando uma batalha, né? E a gente não sabe, e muitas vezes a gente já vem no julgamento, por exemplo, você vai dar uma notícia e a pessoa reage de uma maneira, mas você não sabe o que está tudo dentro dela, né? Talvez, olha quanta coisa. Você falando de marido, eu lembrei, uma vez eu era casada e eu tinha tido um dia terrível no trabalho e cheguei em casa e meu marido respondeu. Eu entendi errado porque ele jamais falaria aquilo pra mim. E, nossa, eu briguei com ele, sabe? E aquilo... Por quê? Por que a gente faz isso, né? Então você acumulou um monte de lixo, chega em casa e você descarrega justo na pessoa que tá ali do teu lado. Quando a gente começa a observar isso, cara, quando a gente amplia o olhar e fala, nossa, eu já fui tão reativa, eu já fiz tanto, eu já pisei tanto na bola. E assim, a gente reage, a gente faz, a gente experimenta aquilo que a gente tem naquele momento, né? Quanto mais conhecimento aplicado a gente tem e quanto mais ativo for esse movimento de purificar as memórias, mais eu tenho espaço para agir de uma outra forma. Mas principalmente, quando você vai iniciar um processo de querer ser mais dona de você mesmo e mais dona dos seus resultados e mais autorresponsável pela sua vida, precisa iniciar com a conexão com os pais. Eu, você, qualquer pessoa precisa voltar na conexão principal, na conexão daquilo que é princípio. Como eu vim para essa vida? Eu vim através dos meus pais. Como eu tenho disponibilidade para viver a vida? A partir do reconhecimento da minha verdade.
Não interessa se o pai é bom, se é ruim, se é presente, se é ausente, se está vivo ou se está morto. As condições que aconteceram depois da concepção não são importantes, são secundárias em comparação à conexão com a vida. Então, para você, na época, talvez naquela reatividade, você não tinha consciência que você tem hoje. E talvez você não estava tão conectada com os seus pais como você está hoje. E a maioria das pessoas, eu digo a maioria, e eu me considero na maioria, experimenta uma memória de orfandade que está no inconsciente coletivo. Por quê? Porque tem uma cultura de desconexão, uma cultura que a televisão trouxe, que antes da televisão já tinha essa memória antes da televisão. A televisão faz o quê? Ela traz uma novela em que mostra a traição, mostra o desentendimento. A gente acaba torcendo pro bandido muitas vezes num filme ou numa novela. A gente quer que aquele romance doido lá dá certo, mesmo que a pessoa é casada, a gente vê que ela é feliz com a amante, e de repente você se envolve numa trama que se a gente ampliar o olhar, é a informação da destruição, a informação da orfandade, a informação, tudo normal, tudo normal, tudo normal, tudo normal. Desvalida todos os seus valores. Desvalida e a gente ainda concorda. Então eu fico vendo que isso é normal, é normal, é normal, é normal, mas o meu valor está aqui. De repente eu desclassifico o meu valor em função de uma coisa que é comum, porque a sociedade, socialmente isso é muito comum. Então eu perco as pernas. E também porque a gente coloca, você falou a questão das condições, mas assim, voltando, né, pro antigamente, honrar, né, pai e mãe era algo que era tradição, né? Então você vinha, se crescia com esse respeito. E de repente a gente só vai honrar pai e mãe se a mãe for boa, se a mãe, né, se o pai tiver dinheiro, se a mãe fez isso, se o pai fez aquilo. Se o pai estava presente, eu honro. A gente criou, né, um cenário que essa é a figura de pai, essa é a figura de mãe. Se não estiverem nesses moldes, né, para nós já não é mais pai e não é mais mãe, né? E isso Então, um pai bom é um pai que está presente. Uma mãe boa é uma mãe que educa direito. Uma mãe boa é isso, um pai bom é isso. Culturalmente a gente ouve isso desde sempre. E isso é exatamente isso que causa a memória da orfandade. Porque considerando esse contexto, então, cultural, ninguém tem pai e mãe presentes, né? Bom, não tem pai e mãe. Não tem pai e mãe. E aí você vê uma pessoa que, se a gente pega a porcentagem maior da população, é bem de vida e apoiada, ou tem uma vida limitada que tem que trabalhar muito para comer no final para pagar as contas do final do mês. Então, 3% da humanidade tem pai e mãe, não tem memória de orfandade, e os 97% tem. Exatamente isso. E talvez... É isso? E talvez nem esses 3%, né? Ainda consideram que, meu pai me deu tudo e não fez isso. Enfim, a gente julga o tempo todo, né? E aí, essa questão de conexão com pai e mãe, a gente também, volta e meia a gente fala, mas o que é importante não é a personalidade, né? É o ser, é a alma, é mais que isso, né? Então, é estar conectado com a verdade. Eu tenho força. A minha dignidade vem como força, eu consigo ativar a minha dignidade, eu consigo atuar de forma digna quando a minha verdade, ela está bem acomodada aqui dentro de mim, a minha história, aquilo que eu sou. E muitas vezes é muito difícil acomodar a história dentro de si por causa dos contextos, por causa dos fatos, dos eventos, dos traumas, né? Você pode falar, Graça, você fala isso porque você não apanhou da sua mãe, você fala isso porque o seu pai não abusou de você, você fala isso por causa disso, disso, disso. Então, assim, para as pessoas que têm um evento que é disfuncional, para quem tem um trauma familiar, para quem tem uma perda significativa, a única coisa que você precisa fazer é buscar resolver essa dor. Então, quem tem uma situação que é muito dolorida,
que tem uma raiva, tem rancor, tem mágoa, tem ódio, e algo que dói demais e que é impossível você resolver assim, tipo, tá bom, então eu vou ficar só com a parte boa, que é o movimento para a vida. Se você não consegue chegar nessa parte, você precisa resolver de uma forma funcional aquilo que te impede. Por quê? Porque não é o relacionamento que você tem com os seus pais que vai definir a conexão. O que vai definir a conexão é aquilo que você sente em relação aos seus pais. Se eu sinto repulsa pelo meu pai, se eu sinto repulsa pela minha mãe, essa repulsa vai se mostrar em outros aspectos da minha vida. Não tem como ser diferente, porque o universo não tem filtros. Ele vai na natureza do sentimento, do evento aqui de dentro, e ele transforma isso em realidade. E você não consegue explicar, né? Não consegue justificar aquilo. E é importante também, assim, esse movimento às vezes é muito desafiador, mas ele é possível trabalhar com constelação, né? Com o conhecimento, com a postura sistêmica, com o Ho'oponopono. Porque quando eu olho para a minha história, quando eu olho para os eventos da minha vida, eu posso justificar a dor falando, Gra, não tem como eu não ter essa dor, porque o evento ele foi tão cruel que eu entendo. Então eu escolho, eu justifico e eu aguento aquela dor como se isso fosse o meu destino, como se isso fosse o meu karma. Não existe isso mais. Não existe isso mais. É possível você diluir a informação da dor que você carrega aqui, e só isso vai possibilitar uma nova experiência. Muitas vezes isso é difícil. Não justifique mais. Porque a pessoa não quer perdoar, né? A pessoa não quer. É como se ela saísse daquela dor, aquilo que aconteceu fosse justificado, abonado, perdoado, né? Isso são coisas muito diferentes. Sim, né? Porque cada um precisa entender a responsabilidade do evento. Então, se a Carla me violou e eu me senti violada, eu pego a parte minha, porque 50% é de cada, eu pego a parte minha e vou falar, eu vou resolver a minha parte e eu vou liberar a Carla. E eu deixo com ela a escolha e a consequência daquilo que foi a escolha dela. Então eu me retiro e eu vou cuidar aqui de mim. O que ela fizer, dane-se, eu não posso salvar ela, mas eu posso me soltar dessa relação para que a minha vida possa fluir e talvez nesse momento ela também se sinta livre para fluir. Agora, se eu ficar amarrada, desgraçada, não vou perdoar nunca porque blá, 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 eu não consigo me separar, eu tô colada com o evento. Então eu preciso me disponibilizar, eu preciso fazer a parte que me cabe em relação a esse evento. Aqui tem coragem, aqui tem um preço a ser pago pela minha felicidade, pela minha saúde e pela minha prosperidade. E aí é importante também sempre lembrar, né, que o que você não resolve, muito provavelmente as próximas gerações vão ter que resolver. Se você tem filhos, eu vou te dar agora um bom motivo para você resolver todas as tuas pendências, todos os perrengues, tudo que está em aberto do teu passado. Se você não resolver, os seus filhos vão sofrer a consequência. E a consequência ela é muito grave, porque os filhos olham para a morte em vez de olhar para a vida. O que é olhar para a morte, Gra? Uma criança que não está disponível para a escola, para aprender, para olhar para aquilo que está vindo pro futuro, do desenvolvimento, ela está olhando para o passado. O passado tem o quê? Tem vida ou tem morte? Já foi, né? Já foi. Então, a vida e a morte não significa que a criança está morta ou vai morrer fisicamente. Olhar para o passado é olhar para a morte. Ela não está disponível para viver a vida dela. Para viver a vida dela é aquilo que ela poderia expressar na própria história. Então, a responsabilidade sobre os seus fatos, os seus eventos, os seus traumas, as suas nhacas, é 100% sua. E as merda que os seus filhos carregam, uma parte é de sua responsabilidade. Seus filhos são grandes, você precisa deixar eles resolver.
tá? Não vai querer resolver a vida de filho de 40 anos, de 30 anos, de 20 anos. Os filhos pequenos, eles são responsabilidade dos pais. Filhos adultos já podem assumir a própria responsabilidade, desde que o pai e a mãe permitam, liberem. Olhem para as pernas dos filhos reconhecendo que eles têm pernas também. Se eu for esperar a minha mãe mudar para eu mudar, o meu pai mudar para eu mudar, se eu for esperar o meu pai acertar toda a vida dele, todas as nhaques dele para eu poder prosperar, eu vou morrer gaguinha, velhinha e sem fazer nada. Entra na desculpa, no vitimismo, né? Na pena consigo mesmo, né? Na autopenalização, né? E coitadinha de mim. E aí é uma memória de vitimismo. O que é memória de vítima? Querida mamãe. Voltamos tudo é mãe, tudo é pai, tudo é mãe. Sim. 99,9. Pra sempre. E se não for, virou a esquina, vai ser. Cada dia eu descubro uma coisa nova para eu purificar. Cada dia eu descubro uma memória nova em relação à minha mãe, um condicionamento novo em relação à minha mãe que eu não estava vendo e que de repente aflorou. E aí eu vou lá aqui dentro, né? E purifico. E aí quando eu vou na casa da minha mãe, eu fico me observando. Não fico me observando lá no mesmo momento, mas eu me observo logo depois. Falo, com que disponibilidade eu fiquei perto da minha mãe? O que a minha mãe reagiu em mim? Que efeito a minha mãe tem no meu corpo quando eu estou perto dela? Aí o que eu faço? Eu preciso avaliar, eu preciso fazer o ajuste. Porque a gente não fica equilibrado, a gente fica um pouco mais harmonioso, porque equilíbrio não existe, equilíbrio mata a pessoa também. Né? Equilíbrio é a mesma coisa que perfeição, você fica equilibrado. Vai, você equilibra, né? Tô equilibradinho. Você tá aí nunca mais no lugar. Então, segurança, equilíbrio, eu quero ter garantia, eu quero ter segurança, é estagnação. Então eu me envolvo, eu me relaciono, eu faço um ajuste, daí eu vou, me relaciono, faço mais um ajuste, né? Até porque é uma oportunidade de crescimento, né? De desenvolvimento, de evolução. E o que eu queria antes? Eu queria estabilidade emocional. Aí não tem processo de evolução. Acho que tá no nosso horário, né, Rô? 15 minutos. 15? Então tá bom. Gente, se vocês tiverem dúvida com relação a essa questão da empatia, pena, compaixão, solidariedade, esses sentimentos que despertam, as meninas estão sempre disponíveis. Como então atuar com compaixão, né? Como eu posso contribuir então para aquilo que está no meu entorno? Se eu vejo que você não está bem, como que eu atuo com a compaixão? Como que eu auxilio o outro sem violar, né? Precisa dar espaço para inspiração. Então, até no curso de Ho'oponopono tem uma aula inteira que eu falo sobre isso e é bem bacana, porque eu posso querer te ajudar no condicionamento intelectual. Eu falo, vamos resolver isso logo, Carla, eu vou te dar o telefone do meu osteopata, vou te dar um Dorflex e isso já vai melhorar. Se eu respiro e eu falo, memória compartilhada, eu te amo, por eu simplesmente sou grata. E eu vou lidando aqui comigo com um sentimento que eu senti no momento que você falou. Se eu fui direto pro evento de querer te salvar, eu preciso acalmar meu coração, porque eu não posso salvar ninguém. E aí quando eu acalmo meu coração e quando eu diluo essa memória, pode ser que ela fala, nossa, desde que eu cheguei aqui, a minha dor tá quase não tô sentindo mais. Porque o poder da diluição que o Ho'oponopono tem, diluição da memória, a gente não tem como mensurar. Ele vai além de você. E não tem como eu falar, eu vou fazer Ho'oponopono, daí a dor da Carla vai diluir. É controle mental. Eu faço o Ho'oponopono para que a paz se mostre. Quando a paz se mostra, vem uma inspiração para mim, ou para ela, ou. Ontem eu tive uma experiência que eu falei, cara, como pode? Eu tenho uma questão no meu dedo do pé esquerdo, no dedão, que é uma coisa que me incomoda há muitos anos. Já fiz 2 cirurgias e não solucionou ainda. E eu disse desde o ano passado que eu vou resolver isso porque é uma coisa que me causa desconforto.
Eu uso sapato, não é grave, mas é uma coisa que me desconforta. Ontem eu fiz uma osteo, porque eu também estava com dor nas costas, fiz uma osteo e o Dr. William falou assim, o que aconteceu com o seu pé esquerdo? Aí eu falei, por quê? Foi porque o teu pé esquerdo tá torto pra dentro. E isso faz com que você sobrecarregue o seu dedão. Na hora me veio que eu virei esse pé quando eu estava na faculdade, numa aula de educação física, e eu tive que rompeu o ligamento e tal, tive que usar gesso. Depois de um tempo eu virei o pé de novo e machuquei de novo, o mesmo pé. Então quando eu fico em pé, a tendência é ele fazer assim pra dentro. E aí você sobrecarrega o dedão. Eu sobrecarrego o dedão. E aí eu tenho que fazer exercício pra ele voltar a ficar normal, que o normal é assim. Nunca ele tinha me dito isso e nem ninguém. Nunca tinha se atentado a isso. Não, né? Fazem muitos anos que eu faço osteo com o William e também com algumas outras pessoas. Mas quando eu me disponibilizo para a cura, o viés da cura se mostra para mim. Agora, eu fui já fazer cirurgia, eu já fiz 2 vezes cirurgia, eu falo, agora vai resolver. O meu intelecto quer resolver com a cirurgia. Pra mim melhorar esse meu pé, ele falou assim, você vai melhorar isso bem rapidão, você precisa fazer 10 minutos de atividade, ele me ensinou que eu tenho que fazer por dia, em 40 dias você vai ter ajustado, porque é só uma questão de fortalecer a musculatura. Tá na mão de quem? E agora a percepção, né? Agora você já sabe que você faz isso, vai começar a prestar atenção. Agora, e quem consegue fazer aquilo que o médico manda? Quem consegue fazer aquilo que vai causar a cura? Só quem tiver com o desejo autêntico de ser feliz e quem tiver com a disposição autêntica de fazer aquilo que é necessário até chegar na felicidade. Porque eu posso falar, esse preço é muito caro para eu pagar e eu não vou pagar esse preço. E eu não falo isso intelectualmente. Uma memória de não merecimento me faz não fazer aquilo que eu preciso. Porque quando esse dedo não me doer mais, eu falo assim, agora eu tô livre. Agora minha vida, né? Agora eu não tenho mais nada para reclamar. Não tem uma desculpa, né? Quantas vezes essa desculpa, né? Rolou, né? Não vou pra academia porque meu dedo tá doendo, né? Vou de carro, vou caminhando porque meu dedo tá doendo. Eu já saí de reuniões importantes por causa desse dedo. Vou sair, né, num compromisso, porque meu dedo tá doendo, realmente, é uma desculpa que a gente acaba usando. Por que eu tô falando isso? Porque eu tenho as minhas questões, assim como todas as pessoas. E a minha questão do dedo é uma questão que me acompanha. Gra, mas como que você não resolve? Na hora que chegar a hora, eu vou resolver, não tá? Não é assim, eu vou resolver hoje e acabou. Eu tô me disponibilizando para cura todos os dias. E eu espero que aconteça. E são camadas, né? Que muitas vezes você já resolveu uma parte, né? Não, talvez desde lá do início não era só isso. Você foi resolvendo cada pedacinho até chegar a isso. Então, quantas capas de memórias que eu já diluí, quantos anos, pra agora vir uma pessoa e falar assim, olha, o teu pé tá torto e você só precisa fortalecer a tua musculatura. E talvez isso reflita no meu dedo. Não é certeza que o meu dedo vai sarar, porque o meu pé vai endireitar. Então é uma possibilidade. Eu preciso correr o risco, eu preciso assumir a vulnerabilidade, eu preciso fazer aquilo que precisa ser feito. Sim, até porque se você não tivesse feito as cirurgias lá atrás, talvez o problema hoje já fosse outro, né? Em outras circunstâncias. Isso, para quem não entendeu a analogia, tem muito a ver com a nossa relação com os pais, né? Porque talvez você vai lá e você fez uma cirurgia na tua relação com a tua mãe, mas tinha mais um outro probleminha, daí você tem que arrumar o outro probleminha, até que uma hora, né, as coisas vão fluindo de uma maneira... Cada dia a gente acessa em outro nível outras memórias, cada dia. Então, fazer Ho'oponopono, fazer oração, ativar o espírito criativo não nos protege de nada, nos apoia para que a gente possa resolver as coisas de uma maneira mais funcional. Então não existe garantia. Eu não sei o que vai estar acontecendo comigo amanhã, eu não sei se eu vou estar com o mesmo pensamento que eu estou hoje amanhã.
eu não sei se a condição do meu entorno vai estar me apoiando para eu ter a mesma disponibilidade. Não tenho certeza de nada. Porque assim como eu posso mudar de ideia, o meu entorno também pode mudar de ideia. Eu não tenho garantia. Não tem como ninguém dar garantia também. A única e às garantia... vezes isso é um sofrimento também, porque as pessoas se comprometem e vivem uma tristeza depois por causa de uma decisão. Né? Quantas pessoas que experimentam isso? Uma pessoa fala assim, meu marido morreu, eu nunca mais vou casar, porque eu não quero mais uma pessoa para me incomodar. Aí passa uma vida inteira de sofrimento, de solidão, porque não pode voltar atrás numa decisão que tomou, como se não pudesse, né? E isso acaba violando toda a vida. Então, pensa o que é importante hoje, peça para Deus, o que é importante hoje? O que é importante para mim agora? Eu quero me soltar para o mais. E às vezes exige que a gente mude o percurso, mude o caminho, mude o trajeto, mude de ideia. Precisa se expor a. Sim, e o principal é o conhecimento. Né? Porque assim, você falou não tem garantia, tem a garantia que se você não fizer nada, vai ser pior. A garantia. Essa é a garantia. A garantia sou eu. Vai ser sempre pior. Acho que é isso, né, gente? Se ficou dúvida, se vocês quiserem compartilhar alguma situação, quiserem falar comigo ou com as meninas, mandem mensagem que a gente responde. Apesar da pandemia, apesar das quarentenas, a gente tem atendido, eu tenho atendido, a Rô tem atendido, a gente tá com a agenda aberta, né? Às vezes não tem um horário imediatamente, mas a gente pode programar os atendimentos. Quem não tem coragem de vir para atendimento presencial pode fazer atendimento online. Então, só não fique preso em algo, só não fique limitado em algo, tá? Pare de se boicotar. Isso, disponibilize-se, né? Pare de sentir pena de você mesmo e se dê uma chance, que com certeza vai ajudar bastante. Eu tô me coçando porque tem uns mosquitos que me picaram tudo. Olha aqui, aí, ó. Carla, você tá docinho. Eu tô cheia de picada de mosquito aqui, gente. Ó, tem uma aqui, uma aqui. Enfim, estão me almoçando. Tá docinha. Tô docinha. Muito obrigada, Gra. Gente, obrigada. Ótima semana pra todo mundo. Um beijão pra vocês.